Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do Venture Fellows, uma iniciativa do Venture People. Se você não conhece a Venture People, é a melhor consultoria de recrutamento e seleção focada para startups. Meu nome é Milton, sou host do podcast. Olá pessoal, eu sou a Bia, sou host do podcast também aqui com o Milton e hoje estamos com os dois convidados ilustres aqui que vão conversar com a gente sobre RH e construção de times de alta performance. Então estamos hoje com o Thiago Veras, da Empíricos, e com a Fernanda Ramos, da Vindi. Vocês querem se apresentar pra gente? Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Prazer dividir aqui com a Fê. Bom, eu sou o Thiago Veras. Talvez seja melhor falar coisas que não são ligadas ao trabalho, já que é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, eu sou filho da Dona Maria e do seu José, dois nordestinos pernambucanos do sertão, que vieram para São Paulo ali na década de 70. Morei minha vida inteira no ABC, meu pai metalúrgico. Sou técnico em mecânica, antes de ser formado em comunicação social e relações públicas. E atualmente tenho me divertido lá na Empíricos fazendo um pouquinho de coisas no RH. Eu sou Fernanda Ramos, sou head de RH na Vindi. Bom, eu sou psicóloga, trabalho há muitos anos no RH, iniciei minha trajetória em empresa de telecom, acho que foi uma excelente escola. Depois eu entrei para o mundo de tecnologia, trabalhei numa empresa de software de gestão, e aí a Vindi foi minha primeira experiência em startup. Estou na Vindi há 5 anos, sou uma entusiasta da área e das possibilidades que ela te permite ser. Muito bom. Só uma curiosidade, Fernanda. Eu conheço o Rodrigo Dantas, sou super fã dele. Como que você foi parar lá na Vindi? Como que você fez esse shift, né, de mercado, aparecendo numa startup super pequenininha em 2015, que era pequena e hoje virou uma grande referência em meio de pagamento? A Vindi estava crescendo, tinha uma necessidade latente ali de ter um processo de RH mais estruturado. Quem fazia efetivamente eram os sócios, o Dantas, eu falo que ele faz muito bem, mas realmente chegou um momento que a gente precisava estruturar. Então eles foram para o mercado, quando eu entrei tinha uma única referência de RH que era DPzão mesmo, e aí eu acho que a própria cultura da companhia, as pessoas e tal, começaram a sentir essa necessidade de ter processos mais estruturados, e aí eles foram para o mercado. Foi uma consultoria que me abordou e que me achou. Eu falo que eu entrei na Vindi e nunca mais saí. Me apaixonei por eles, pelo papo, pela oportunidade, pelo desafio que tinha. E realmente o Dantas é uma pessoa incrível. Eu acho que o que a gente tem na Vindi até hoje fala muito da essência do que ele impõe, do que ele imprime na companhia. Então, realmente é um prazer estar lá. Muito legal. Pegando o gancho do que você falou, de que você pegou a startup quando só tinha o DP, né? Exato. Então, pela minha experiência lá no Gympass, eu entrei no Gympass quando tinha de 30, 40 colaboradores, não tinha nem RH. E era exatamente esse cenário, só tinha o departamento pessoal, né? Então eu vejo que muitas das startups começam, não contratam um head de RH logo do começo, e só a partir do momento que tem uns 30, 40, 50 colaboradores começam a olhar para essa área de pessoas. Com você também foi igual? Foi mais ou menos isso. Assim, era um pouquinho maior, tinha umas 90 pessoas, uma necessidade de contratar. De novo, eles faziam muito bem, mas não era o core, né? A expertise deles. E eu cheguei justamente para dar uma organizada na casa. Veras, já aproveitando o gancho, então conta pra gente também como você foi parar na Empíricos. Boa. Minha história com a Empíricos é totalmente aleatória, né? Porque eu sinto que mercado financeiro, no geral, costuma ser objeto de desejo das pessoas. Não era o meu caso, não tinha nenhuma objeção, mas também não era um desejo ali de carreira. Eu tinha ficado 9 anos na Mercedes, então, multinacional automobilística, depois fiquei 5 anos na Natura, que aí foi quando eu senti o sabor de estar numa empresa que é 100%, a sede é no Brasil, então 100% da tomada de decisão é aqui. E estar nesse lugar foi um negócio que eu comecei a me interessar bastante. Porque é diferente da experiência que eu tinha, por exemplo, na Mercedes, que vem os guidelines globais, né? E é um trabalho muito mais de desdobramento, tropicalizar as coisas. Então, eu senti muito prazer aí, e isso me levou a aceitar a proposta da Netshoes em 2015. Netshoes como uma grande promessa no mercado brasileiro, como uma grande empresa de varejo, né, focado no mercado de esportes em geral. Eu fui para uma cadeira de DHO
para estruturar também essa área, não do zero, mas para fazer uma revisão de absolutamente tudo que tinha lá dentro. Me apaixonei ainda mais por esse ambiente de crescimento, de expansão, né? Já muito em linha com essa coisa da startup. E aí, em 2016, depois de um desligamento lá na Netshoes, um headhunter chegou no meu nome e aí falou para mim que meu nome tinha sido recomendado e que ele achava que eu tinha muito fit, muita liga com a Empíricos. E aí ele perguntou, você conhece a Empíricos? Eu acho que sim, alguma coisa na internet? Aí eu falei, provavelmente. Aí eu falei, tá, deixa eu fazer a lição de casa então. E lá fui eu pesquisar sobre Empíricos, e a Empíricos tinha uma fama totalmente, assim, era uma empresa super polêmica na época, 2016, por conta de várias coisas, né? Assim, eu acho que a Empíricos ela foi pioneira no marketing digital, ela navegou num negócio que as pessoas olhavam com muito preconceito, né? E isso é muito explicado pela fórmula que a gente usa para vender infoproduto, que hoje, obviamente, está totalmente disseminado no mercado, Empíricos é só mais um player. E isso contaminava a marca empregadora, contaminava um pouco a percepção de fora. E eu, obviamente, também nesse processo de pesquisa, achei que era uma empresa um tanto estranha. Aí falei, não sei, achei meio esquisita. Aí o headhunter, não, mas você precisa ir lá conversar com os caras, eles são legais. Eu falei, tá bom, vesti a sandalinha da humildade. O fato de estar naquele momento desempregado, né, tem coisas assim que eu olho para trás e falo assim, cara, olha que interessante, né? Estar desempregado me fez ir até Empíricos. Porque se eu tivesse empregado, provavelmente eu teria falado não pro headhunter. E aí, precisava pagar meus boletos, lá fui eu, sandalinha da humildade, e fui para uma conversa com o Caio e o Rodolfo, são 3 fundadores, né? Esses são 2 deles, e a conversa foi incrível. Aí bugou minha cabeça. Eu falei, cara, eles são muito legais, tá estranho. Olho para fora, você digita ali no Google Empíricos, estranho, muita crítica em relação à empresa. Mas, a experiência da entrevista em si tinha sido incrível, né? Então, aí era época de Olimpíadas e eu tinha me dado de presente uma semana no Rio de Janeiro para assistir os jogos. E aí fui. E eu tinha certeza que o headhunter ia continuar o processo e ia fechar com alguém. Eu estava tentando, no fundo, me sabotar, né? Assim, eu não queria tomar uma decisão. E aí, quando eu voltei, ele... E aí, Thiago, toma uma decisão? Eu, que decisão? Ele falou, não, os caras seguraram o processo. Eu falei, não, tá de brincadeira. Sim. Eu falei, olha, eu tenho várias perguntas. E aí, inclusive, recomendação dele foi, pega suas perguntas e volta para uma entrevista. Agora você vai fazer as suas perguntas e aí você tira as suas dúvidas e toma a sua decisão. E assim fui eu, lá com o meu caderninho, com várias perguntas para fazer para o Rodolfo. E aí veio de novo uma conversa incrível. E aí eu falei, agora não dá para lutar contra a experiência real que eu tô tendo, né? Era muito legal. E foi assim que eu acabei entrando na Empíricos. Tinha um pouco mais de 100 pessoas na época, e tal como a Fê aqui, experiência igual, eles eram muito organizados, a empresa funcionava super bem, tinha um processo de administração de pessoal, DP, e era isso. E aí, empresa crescendo, eles precisavam de alguém para organizar as coisas, muito focado no pilar de recrutamento e seleção. E aí foi até curioso, porque eles não tinham experiência com RH. Então, quando eles vieram para me contratar, a gente precisa de uma pessoa para fazer recrutamento. Eu já tinha uma experiência muito maior do que só recrutamento, né? E aí eu fiz o inverso, fiz perguntas. Então, perguntei, você tem alguma restrição sobre atuar em outras coisas que os RHs, no geral, fazem? E aí dei alguns exemplos. Não, nenhuma restrição, nenhuma objeção. Falei, então tá bom, então beleza, eu topo. Porque óbvio, né, estar numa cadeira só de recrutamento e seleção, sabia que não ia dar conta de tudo que surgiria ali dentro da empresa. Então, foi assim meu início lá. Muito legal. E aí, nessa jornada que vocês entraram na Vind, na Empíricos, qual foi o primeiro desafio que você enfrentou ali na Vind, em termos de construção de time, de formação de time de gestão? Demorou muito para chegar nesse ponto? Era muito apagar fogo no começo? Como que foi essa trajetória, Fê? Eu acho que e acho que tem uma delícia de tudo isso, assim, né? Acho que faz parte da jornada, faz parte do processo. A gente olhar agora para trás e ver que a gente construiu tudo isso, talvez tivesse que, para ganhar essa casca e essa envergadura, precisava passar por tudo isso. Quando eu cheguei na Vind, não tínhamos essa camada intermediária, mas tinha uma necessidade de construir, né? Então, a gente começou do zero, assim, desde definir e desenhar
o perfil desse líder vindiano, que a gente esperava deles, para depois construir todos os programas e os processos dedicados para a gestão. Então, assim, o maior desafio era uma questão de orçamento. Então, assim, quando eu entrei no meio do ano, obviamente não tinha um orçamento dedicado para o RH. Algumas lutas, né, de eu mostrar, isso aqui não dá para abrir mão, isso aqui a gente precisa agora. Eu fiz um mapa de coisas que precisava acontecer. Um dos sócios virou para mim e falou assim, putz, legal, mas, cara, é muita coisa. Você vai começar pelo quê? Eu falei, beleza, vamos começar pelo que está mais latente. Vamos começar pela dor, que era a contratação, e desenvolver essa camada. Tinha gente muito boa, mas tinha um processo de avaliação de desempenho ainda muito solto. A gente não tinha muito, era muito no feeling. Então, a gente acabou contratando algumas ferramentas para também nos apoiar nesse processo. Acho que é fundamental e é o ponto de partida. Identificamos o perfil desse líder vindiano, identificamos como que seria essa jornada e aí construímos programas de desenvolvimento de líderes, programas de desenvolvimento individual, um assessment para tirar uma fotografia exatamente para a gente entender o quão distante esse talento, que eu já tinha mapeado através de pipeline de sucessão e de mapeamento de talentos, quão distante ele estava dessa cadeira e o que eu precisaria fazer para desenvolvê-lo. Então, o assessment me traz isso, os planos de desenvolvimento vão dando essa envergadura para eles. A gente tem um programa de mentoria também com a alta liderança, justamente para criar essa conexão e troca com o board executivo da empresa. Então, acho que as coisas foram acontecendo, sabe? Hoje eu tenho um processo muito bem estruturado, muito maduro, mas o começo é aquela loucura, assim, né? O que a gente apaga, qual fogo que a gente apaga primeiro, aonde que a gente vai olhar. E realmente eu acho que trazer colocar isso tudo na rua, esses programas, esses processos, hoje me dá uma certeza de que a gente escolheu o caminho certo, que a gente fez as melhores decisões. Hoje os meus diretores vieram de dentro de casa, de processos internos. Então isso valida muito os nossos programas e acho que é uma excelente ferramenta de retenção, muito poderosa, né? E você, Vera, você também teve a mesma experiência lá na Empíricos? Eu tive. Talvez a única diferença é que os fundadores da Empíricos, eles não são nada, eles falam isso, inclusive da fundação da Empíricos, nunca existiu um business plan, nunca existiu nada formal dentro da Empíricos. Então, é uma cultura de muita informalidade. Na minha primeira semana, eu, obviamente, ali com as minhas ferramentinhas, né? Bom, vamos lá, o que vamos fazer primeiro aqui? Qual o plano para o RH? E aí, construí meu diagnóstico, fiz várias conversas e tal. Falei, puta, eu preciso apresentar. Já tinha dado uma semana. Falei, deixa eu mostrar alguma coisa para esse cara, né? Não vai achar que eu tô fazendo aqui. Lá fui eu apresentar. E aí, de cara, ele... e aí? Qual a sua visão? Tal. Eu falei, não, eu fiz uma apresentação. Então, eu falei, não, nem precisa. Na verdade, se você quiser só me contar um pouco da tua percepção, assim, qual e tal, o que você tá imaginando. Aí eu, tá. Aí comecei, falei, tá, vou aqui pro meu caderno, então. E aí a gente começou a conversar, não, ótimo, beleza, pode, não, demorou, faz isso, faz aquilo. E ali já foi uma primeira injeção de cultura, porque é isso, né? No final das contas, o processo de cultura organizacional é um negócio que leva tempo para construir e a gente, acho que na posição de RH, tem uma missão muito grande de conseguir capturar também nas sutilezas, também nas entrelinhas, o que os fundadores de fato, como os fundadores operam, né, como é que eles veem o mundo, o que é valor para eles. Então ali, de bate-pronto, já vi que não era valor formalidades, apresentações e tal. No fundo, era muito... Eu parto de uma premissa de que eu confio em você e aí só se você realmente, né, fizer alguma coisa muito sem noção para perder a confiança. E então meu início na Empíricos foi esse. Eu tinha muito claro quais eram os passos que a gente precisava dar em termos de quais subsistemas atacar primeiro, né? Numa experiência muito parecida com a Fê. Então você tem vários incêndios acontecendo. O que eu ataco primeiro? Então eu tinha um mapa na minha cabeça e tinha formal, porque eu tinha feito uma apresentação que eu nunca apresentei. E assim eu fui... construindo, executando, na verdade, o plano, mas aí, óbvio, eu usei muito da minha experiência prévia,
E toda a maturidade que eu já tinha de experiências anteriores nas outras empresas para ir operando isso. Eu acho que talvez o maior aprendizado foi lidar muito com a minha ansiedade em quando você tem uma experiência, né? Diferentemente deles, que aquela empresa era o que eles estavam criando. Então, o que eles lidavam é com o que é, né? Assim, é o que tem ali na mesa. Não tinha um referencial. O referencial estava na minha cabeça. Eu sabia que existe pesquisa de clima, pesquisa de pulso, assessment comportamental, pipeline de sucessão, processo de desligamento estruturado, indicadores de RH, etc. Eu tinha tudo, todo o arsenal. Mas como é que eu controlava o meu processo, né? Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas se eu fosse, eu morreria, porque tinha um monte de coisas para fazer e você tem que também, como a Fê mesma comentou aqui, esperar o momento certo para fazer, né? Um dos termos que eu apresentei para o Rodolfo e ele adora, ele usa, inclusive já até escreveu texto sobre isso, é holocracia. Então, você tem um holon, você trabalha, na verdade, pelas tensões que o organismo gera. Então, se eu estou tendo uma tensão agora, que é um determinado time, e aquele time está com um problema, eu atuo nesse problema. E o que eu vinha, né, em termos de repertório das escolas anteriores era, não, eu faço iniciativas globais sempre. Porque esse é o princípio das grandes organizações. Eu vou fazer uma pesquisa de clima, eu vou rodar uma pesquisa de clima na organização inteira. Eu vou fazer uma avaliação de potencial, eu vou fazer avaliação de potencial em todas as cadeiras de liderança, etc, etc, etc. E isso definitivamente não funcionaria na Empíricos. Então já foi outro aprendizado também. Como é que eu atuo pontualmente, localmente, não precisa ser global o tempo todo. Então, quase acupuntura organizacional, né? Uma agulha para uma dor. É isso, assim. Então, acho que é muito parecido com a Fê. Talvez, eu não sei o quão formal é ou não a Vind, mas a Empíricos é muito informal. No final das contas, é uma questão de adaptação ao ambiente onde você está, né? Então, você comentou que você veio de outras organizações, passou pela indústria automobilística, Netshoes, e depois foi para o mercado financeiro, e eu fiz o caminho totalmente oposto. Então, o meu background é todo no mercado financeiro, e depois me vi inserida num contexto de startup. Então, o choque é o mesmo. Me senti muito dessa dor que você tá falando, dessa adaptação, né? E acho que, enfim, eu trouxe esse ponto para falar da importância da cultura, né? Então, se vocês puderem comentar como que vocês trabalham isso, né, nos times, e também como, da perspectiva de contratação, como que vocês trazem esse ponto nas entrevistas? Quer começar? Pode falar. Tá bom. Bom, eu já fiz algumas intervenções. Eu tenho a experiência, assim, acho que a experiência mais relevante da minha história, em contexto também de mais startup, foi na própria Netshoes. Foi um resgate à história. A Netshoes era uma empresa de dono, o Márcio Kumhuyan, que era o fundador, e a gente foi resgatar toda a história dele. A gente fez um trabalho de documentário que foi muito legal, entrevistá-lo. A gente fez um trabalho antropológico dele ir visitar o lugar onde tinha sido a primeira loja, porque a Netshoes tinha tido uma loja física. Foi um trabalho bem legal. O final disso foi contar uma história para a organização do que era a Netshoes e quais eram os valores que estavam ali ao longo da história dela. A gente fez um trabalho e aí traduzir isso, todos esses valores, em todos os outros subsistemas de RH. Então foi muito legal, né? Revisitar absolutamente tudo. Onboarding, avaliação de desempenho, tudo conversava com cultura. Esse é um trabalho bem interessante. E aí na Empíricos, o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei justamente para também trazer uma camada de liderança ali que começava a surgir na empresa e não tinham pessoas para ocupar. E aí depois, eu acho que talvez uns 2 anos, eu tô lá há quase 7 anos, depois dos 2 primeiros anos, eu senti que tinha ali já uma camada de liderança que tinha sido contratada depois que eu cheguei, e aí era o momento de fazer algum tipo de intervenção. E em conversas com os fundadores, eu entendi que tinha uma necessidade de mapear qual era a cultura que a gente tinha naquele momento e qual a cultura desejada. E aí fiz em parceria com uma consultoria, na época, exatamente esse tipo de diagnóstico. E aí o resultado disso era o que a gente precisa fazer em termos de intervenções para levar a cultura da cultura atual para essa cultura desejada. E aí o bom desse diagnóstico é que estava bem sutil a diferença. Então eram poucas coisas para ajustar.
A gente fez a gente trabalhou em 3 ações, eu lembro, que a gente falou, pô, acho que se a gente colocar esses 3 pontos de alavancagem, atende ao diagnóstico. E aí funcionou, foi legal. E aí acelera a história. Eu fiz um outro trabalho bem interessante em termos de cultura, que foi quando a gente juntou com a nossa corretora, né? Hoje, com o nome de Empíricos Investimentos, na época Vitrio. Então foi um processo de... Não era bem uma aquisição, né? Porque era um projeto nascido já das nossas próprias ideias, mas foi um movimento de ganhar sinergia, a gente juntar as estruturas. E aí eu fiz um trabalho de memória institucional. E esse trabalho foi bem legal. E aí eu fiz com uma antropóloga mesmo. A gente foi buscar a história... parecido também com o do Márcio, mas era uma antropóloga mesmo, e lá eu tinha feito com uma consultoria de cultura e especializada nisso, em resgate de história. E aí, por meio da história, o final desse projeto foi um livro, que a gente chama de One Day, que conta toda a história da Empíricos desde a sua fundação. E aí a gente entregou isso para todos os colaboradores da empresa, principalmente para a turma da corretora que estava se aproximando da gente, do ecossistema, e depois esse livro começou a compor o onboarding como um dos elementos para contar a história da Empíricos para os novos colaboradores. Legal. Eu acho que em alguns momentos a nossa história se assemelha. Eu cheguei na Vindi, assim, assustadora a força que a questão de cultura e valores tinha. E, obviamente, isso vinha, né, de cima dos fundadores. Era um processo que era muito orgânico, reverberava para fora, assim, de uma forma muito natural. As pessoas gostavam de contar aquela história. Seja nas redes sociais, o Glassdoor já apontava que realmente tinha alguma coisa diferente lá. Acho que a minha maior missão era preservar aquela essência, mas estruturar os processos. E aí passa por tudo. Desde uma seleção, buscando pessoas que tivessem o fit cultural, efetivamente, a todos os outros processos, onboarding, enfim. Já existia um código de cultura, foi feito de uma forma bem caseira, na garagem mesmo, porque nós trabalhávamos numa estrutura que tinha garagem, construído por mãos de vindianos, e aí de lá para cá, assim, aquilo tudo imprimia o nosso dia a dia, a nossa realidade, enfim, a essência da Vindi. Eu abria o código, porque tinha o documento mesmo, e eu conseguia sentir que era muito verdadeiro aquilo, né? Mas a gente passou por muitos processos de mudanças de lá para cá, a gente cresceu, fomos adquiridos pela Local Web, depois a gente fez a união com uma das empresas do grupo e aí sentimos a necessidade de revisitar isso, visto a todas as mudanças que a gente tinha de lá para cá. Contratamos uma consultoria, eu falei, vamos fazer agora um processo mais estruturado, né? Acho que a gente precisa disso. E, surpreendentemente, o que foi lindo também, a gente não teve nenhuma alteração dos nossos valores. Realmente a gente conseguiu carregar e trazer até os dias de hoje e passar por todas essas mudanças. Mas a essência ainda é muito forte, sabe? Os valores ainda permanecem. Então foi muito gostoso fazer essa entrega, foi recente. Junto a uma certificação de GPTW, a gente fez a entrega do novo Código de Cultura e as pessoas se percebem naquilo, assim, né? Se enxergam naquele documento. Então é muito legal falar de cultura, é muito gostoso. E a gente vive isso diariamente lá na Vindi. Muito bom. Aí falando sobre o tema de formação de times de média gestão, né? Quando a gente conversa com muitas startups, eu percebo que tem 2 tipos de startup. Tem aquela startup que nasce com 2, 3 founders super feras, muito bons, e fala, beleza, a gente já tem um produto, eu vou sair contratando um monte de estagiário e vamos ver o que dá lá na frente. E tudo bem, e muitas vezes isso dá muito certo, só que a empresa precisa crescer, né? E tem um outro caminho, que é uma startup que já vem um pouco mais de experiência, já sabe para onde quer estar, e já traz um pessoal um pouquinho mais sênior logo no início de operação e traça esse caminho, né? Mas, de toda forma, nas duas existe o desafio de você desenvolver a liderança e a média de gestão, senão você não escala a operação, senão fica tudo no founder sempre, e aí o founder pode entrar num burnout, e isso acontece demais,
né? Quando a gente olha nessa ótica, olhando para Vindi, para Empíricos, quais desafios vocês enxergaram no crescimento das empresas de vocês para pensar se vocês contratavam gente de fora do mercado um pouco mais sênior, pronta para gerir time, ou vocês falavam, não, vou pegar esse Juninho aqui que cresceu muito rápido, ele vai ser líder, eu vou preparar. Quais iniciativas vocês faziam? Qual que é o playbook para a gente ter uma boa média de gestão? Porque essa é a dor de muita startup. Ela chega pra gente no dia a dia e fala, meu, tô ferrado, eu preciso de alguém para apagar meu fogo. Mas calma, esse é o melhor caminho, né? Então eu queria ouvir um pouco de você, Fernanda. Como que você enxerga isso? Como que você implementa esse playbook de desenvolvimento de média de gestão? Se é realmente a solução pegar alguém de fora ou você desenvolver internamente? Legal. Como a gente tem essa questão de cultura, e acho que fazendo uma amarração, né, com o que a gente já falou, a gente sempre olha para dentro de casa. Acho que, né, as pessoas de dentro de casa já têm a nossa batida, enfim, funciona muito bem. É um dado que eu me orgulho bastante, 70% da nossa liderança veio de formação, de processos de seleção e formação interna. Obviamente que é um desafio, né? Eles não têm ainda a envergadura para assumir uma posição. Acho que o grande desafio no começo, quando a gente começou a estruturar esses processos de gestão, é que a gente nunca quis uma estrutura muito engessada, com muitos níveis e muitos cargos. Então, a gente sempre trabalhou no nível de gerência e de coordenação e gerência. E aí, agora, tem 1 ano e meio, 2 anos, que a gente sentiu a necessidade de compor ao alto escalão, ali, o board executivo, com diretores que também vêm de dentro de casa. Então, acho que assim, como eu falei inicialmente, desenhar o perfil, entender o que você quer, né? A gente sempre vai olhar para dentro de casa, então criar os programas, os projetos para mapear e deixar no radar esses talentos. Talvez trabalhar de uma forma antecipada para poder dar um pouco mais de robustez para que no momento em que tiver que assumir. Acho que tem um desafio de sair da posição de par e se tornar gestor. A gente vive isso assim lá. É desafiador para eles, putz, agora sentei nessa cadeira e o que eu faço, né? Olhar para a estratégia e sair um pouco do operacional, acho que também tem uma questão de um desafio importante ali. São pessoas da batida do bumbo e, de repente, tem que olhar, né? Fazer esse meio do caminho entre o tático e o estratégico é algo que é bastante desafiador para a gente. Mas, de novo, com os programas, né? Com acompanhamento, com o processo de mentoria bem feito, eu acho que a gente vai conseguindo fazer essa evolução e essa virada. Eu acho que tem um misto das duas coisas, porque, no fundo, o que a gente precisa olhar é para qual competência a gente precisa para aquela posição que a gente sente ali uma lacuna. Às vezes, você vai ter gente dentro de casa que tem potencial e principalmente capacidade de aprender, que se você der a oportunidade, talvez a cadeira vai começar um pouquinho grande e tal, a pessoa vai se acomodando e vai conseguindo se desenvolver. Mas tem posições... Não adianta, você já precisa levar... Por exemplo, lembro que um dos primeiros casos que eu toquei foi uma reestruturação radical da área de relacionamento da Empíricos. Eles queriam transformar o atendimento da Empíricos no melhor atendimento que você possa imaginar. Então, o que eu fiz? Olhei para a estrutura, olhei para quais eram aquelas lideranças, olhei para quais eram as pessoas que estavam abaixo dessas lideranças e, diante dessa ambição, e obviamente ali balizado num tempo, assim, sei lá, em até 1 ano consegui já fazer ali uma transformação. E aí é olhar para as pessoas, olhar para as competências e tomar essa decisão. Na época a gente fez uma série foi um blended mesmo ali, tinha mistura das duas coisas. Para essa posição não tem expertise interna, precisa contratar fora. Para essa daqui, talvez dê para colocar essa pessoa numa posição intermediária. Pô, aquele outro sênior ali que, conversei com ele tem uma experiência prévia em relacionamento. Se a gente dá o desafio dele ser o gerente dessa área e coordenar com essa galera que estava esperando uma promoção, e aí você sobe, não para uma posição gerencial, mas para uma posição intermediária. Então, essa coisa do design organizacional, ela tem que ser olhada, eu acho que muito à luz do timing, né, do tempo que você tem para mudar aquela estrutura e se você já tem a competência dentro do time. É isso. E aí, óbvio, eu também sou super favorável das iniciativas de desenvolvimento interno. Como a Fê, a gente tem também várias posições hoje de executivos ocupadas que são
frutos da Empíricos, cresceram lá dentro, mas tem pessoas também que vieram de fora. Né? E aí, óbvio, isso também mexe um pouco com expectativa, ambição da galera que está lá dentro, né? Que apostou muito. Por isso que trazer processos bem estruturados de feedback, de desenvolvimento, para dar condições da pessoa saber por que ela, de repente, não foi a pessoa escolhida para dar aquele próximo passo, né? Então, mas eu acho que é uma boa mistura das duas coisas. Se eu, por exemplo, eu tenho um time super jovem lá na nossa organização, eu quero implementar um programa para tornar um deles gestor o quanto antes, né? Que tipo de iniciativa você recomendaria para aplicar no meu negócio para desenvolver a autogestão o mais rápido possível? Existe alguma estratégia, algum tipo de iniciativa que você fala, essa aqui faz toda a diferença e vai funcionar mais rápido do que qualquer outra? Uhum. Eu acho, Milton, vou contar aqui da minha experiência mesmo empírica, na Empíricos. A gente, acho que assim, é olhar para essa pessoa, entender qual que é o nível de... olhando para a cadeira do que ela precisa ocupar ou ser versus o que ela já tem. E aí trabalhar num plano de desenvolvimento individual para essa pessoa. O que envolve um plano de desenvolvimento individual? Pode ser, né? Eu adoro o modelinho, já uso, todo mundo usa, mas eu sempre olho para ele e falo assim, é a melhor solução, a melhor forma de explicar para a pessoa que é o 70-20-10. Então, 70% do desenvolvimento da pessoa vem no on the job, que é o que ela faz no dia a dia. Só que aqui também tem uma coisa interessante, né? Muito gestor fala, ele está aprendendo na prática, trabalhar aqui é um MBA. Depende. MBA, 2, né? Exato, MBA é um processo de aprendizagem formal. Tem prova, tem acompanhamento. Então, para a gente considerar que 70% está sendo de fato desenvolvimento, a gente precisa formalizar aquela experiência como uma experiência de aprendizagem. Então, vou dar um exemplo. Eu vou com você para uma reunião. Vamos supor que a gente vai pegar essa pessoa que é super júnior. Bom, eu quero, por exemplo, que essa pessoa comece a ir para reuniões com fornecedores, né? Porque o founder ou o gestor dele já está ali com uma agenda totalmente atribulada, ele está com 200% ocupado da agenda e ele quer aos poucos ir deixando essa pessoa aí. Legal, vamos fazer um teste então lá, o famoso job shadowing. Eu levo você para a reunião, para a primeira reunião. Primeira reunião você vai me observar, tá? Então você vai me observar, eu vou falar, tal, beleza. Terminou a reunião, o gestor senta com essa pessoa e fala, e aí, o que você observou? E aí começa um bate-papo de aprendizagem. Então, assim, a vida real, ela aconteceu, mas depois eu trago um contorno para aquela experiência para a gente falar sobre a aprendizagem. Isso, inclusive, é muito usado em consultorias. E aí eu vou fazendo um processo que eu vou desmamando ali a pessoa, vou soltando a linha, essa pessoa vai ocupando mais e mais espaço. Essa pessoa também tem uma dificuldade em se comunicar. Sei lá, de forma escrita. Talvez valha a pena ir um curso mais específico para a pessoa saber como se comunicar melhor na parte escrita, sei lá. Né? Ou não, tem alguém ali do time, junta com essa pessoa, né? Faz ali um projeto juntos para essa pessoa aprender, que aí tem a ver com os 20, né? Se for numa troca ali de pessoas, que a gente chama de coaching, mentoria, usar também porque muitas vezes o recurso é limitado, ainda mais startup que ainda está se provando, então trazer também de dentro de casa pessoas que já têm a competência que você precisa e aí desenvolver nessa troca que seria os 20% do 70-20-10. E por fim, os 10%, que foi isso que eu falei. Comecei pelos 10, mas misturei aqui no 20, que seria um curso em si, que eu acho que, assim, a gente joga muita expectativa nos 10%, muitas vezes. Tem muita gente que me procura, que curso eu deveria fazer? Não sei se é curso que você deveria fazer. Talvez seja justamente um desenvolvimento que está mais atrelado aos 70% e ao 20% do que aos 10%. E usar esses 10% de maneira muito estratégica para quando um conhecimento de fato teórico e que a pessoa vai usar só cognição, vá surtir algum efeito ali na cadeira. E hoje tem o lance do lifelong learning que o pessoal fala, né? Que a gente tem que estar sempre aprendendo. Então o curso é default, todo mundo deveria estar se atualizando a todo momento. Exato. Né? Bom, então a gente está se aproximando, né, do final do nosso episódio, passou muito rápido, mas se vocês puderem, por favor, cada um indicar um livro aí pro pessoal que está nos assistindo. Eu acho que é uma boa e é uma leitura aí que eu recomendo, Startup Enxuta. Eu gosto, eu já vi na prática funcionar metodologias Lean. Eu acho que o lance do construir, testar e aprender, isso funciona muito e acho que tem muito a ver com o modelo de negócio escalável que a gente falou inicialmente.
E aí, para liderança, pensando em liderança, eu sugiro qualquer conteúdo da Brené Brown. Eu acho que a arte de ser imperfeito, a coragem de ser imperfeito, o poder da vulnerabilidade, acho que para quem quer aí se desafiar como liderança, né? O primeiro passo, e talvez um dos mais importantes, é o autoconhecimento e aceitação. Acho que são dois conteúdos aí imperdíveis e super legais de ler. Legal, Fê. Eu amo a Brené Brown, então eu assino embaixo para todas as recomendações dela. Tem vários TED Talks, inclusive, né? Acho que é muito legal para quem quer se desafiar em termos de se desenvolver como líder. Mas minha indicação vai ser o outro muso que eu tenho, que é o Adam Grant, que eu sou completamente fã. Inclusive, fui fazer minha formação na Wharton por causa dele. Falei, não, eu preciso estudar onde este cara está. E a minha recomendação fica o Pense de Novo. Eu acho que é um dos livros dele mais recentes. E ali ele fala muito do desafio que é a gente aprender a desaprender e ficar o tempo todo se questionando, né? E eu acho que para quem está no ambiente de startup é isso. Os fundadores, a empresa ela nasce com um propósito e aí, obviamente, as condições macro só, né, demandam ajustes, flexibilidade. Eu acho que o livro tem uma essência que trata numa perspectiva mais da psicologia isso. Aí eu acho que vale para todo mundo, desde os founders a galera que está ali trabalhando na base. Do Adam Grant, puta, eu adoro esse cara. Se não segue ele no Twitter, segue ele no Twitter, no LinkedIn. O cara é muito fera. Mas tem um livro dele que é o Give and Take, não sei se já ouviu falar, sim. que esse pra mim é espetacular, que é o Dar e Receber, né? Que ele separa as pessoas entre aquelas que se doam demais e aquelas que só querem as coisas, que é o taker, né? Sim. E o segredo do sucesso tá muito em equilibrar esse give and take, né? Então, e me fez refletir muito sobre a minha vida também, sobre as coisas que a gente faz, porque quando você lê esse livro, você fala, nossa, entendi o que tá acontecendo. Né? Sem dúvida. Cai muito a ficha. E hoje ele comunicou o lançamento do próximo livro, que vai ser em outubro, que vai falar sobre potencial, que tem tudo a ver sobre ambiente de startups. Que ele fala que todo mundo tem potencial, basta oportunidade e espaço para desenvolver. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao final do episódio aqui do Venture Fellows. Espero que você tenha curtido. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar like, curtir, compartilhar, marcar o amiguinho, recomendar pessoas que podem estar aqui presentes para você aprender junto conosco. Espero que tenha atendido as suas expectativas. E eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada especial também aos nossos dois convidados de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Valeu. Obrigada.